Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Livros e E-Books e hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que me foi recomendado fortemente por um assinante aqui do canal e que eu incluí na minha lista de leituras de 2019 e ele se tornou não só um dos preferidos do ano, mas um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu estou falando de A Menina Morta, de Cornélio Pena. Em um dos meus vídeos lá de 2018, eu recebi então a indicação desse assinante do canal, que eu não sei quem é, porque o nome não tá com nome, né? Tá com um pseudônimo, nem sei se ele ainda é assinante, mas ele me enviou o arquivo desse livro em PDF e recomendou fortemente que eu lesse, e realmente é uma obra excepcional. Ela me deu bastante trabalho, porque ele mandou o arquivo em PDF, mas é aquele PDF escaneado de página. Desculpe aí, eu não tenho muita intimidade com essas questões de informática, então não é aquele PDF que dá para você fazer a conversão. Eu até tentei, mas a leitura ficava horrível, então eu tive que ler na tela do computador. Nem no celular dava para ler, porque senão ficava aquele problema de você ter que ir aumentando a página, né, para poder ler em pedaços. Então eu resolvi baixar ele para o computador, que aí eu conseguia ler na tela inteira, e fui fazendo a leitura dessa forma. Mas que livro é esse? A Menina Morta é um daqueles livros que, entre tantos outros, né, hoje está no limbo literário brasileiro. É muito difícil você encontrar alguma coisa sobre essa obra na internet e até mesmo sobre o autor. Pelo que eu soube, ele é um livro realmente muito recomendado e muito estudado em aulas de literatura, né, em faculdades. Aí o pessoal que é da área de letras, com certeza pode falar isso melhor que eu. Mas o público mesmo não tem conhecimento, você não tem edições desse livro para vender. Eu acho que a última, se eu não me engano, foi de 2004, mas também está esgotada. Até na estante virtual, os poucos exemplares que se encontram estão na faixa aí dos R$ 500, para ver que é uma obra realmente que tem um valor, né, bem elevado. Eu fiz a leitura então digital, inclusive eu vou deixar o link aí para quem quiser também baixar o livro e fazer essa leitura, porque eu acredito até que ele já esteja em domínio público, né? Porque ele foi escaneado da biblioteca do Mindlin e está disponibilizado pela USP. Então eu acredito que seja legal. Então eu vou deixar também o link para quem quiser se aventurar a fazer essa leitura e já deixo de antemão que não vai se arrepender pelo trabalho que vai ter com ela, tá? Mas vamos falar um pouquinho do livro. Eu nunca tinha ouvido falar nem do livro, nem do autor, e qual não foi minha surpresa ao descobrir, inclusive, que ele é meu conterrâneo, né? Lá da cidade de Petrópolis, aqui no estado do Rio. Ele nasceu em 1896, né, o Cornélio Pena, mas viveu grande parte da vida dele em fazendas nos estados de Minas e São Paulo, né? E colocou na sua obra muito da vivência que ele teve nessas fazendas, né? Então a obra dele reflete muito essa questão do meio rural. E ele também gostava muito de colecionar objetos antigos, né? E como ele era também uma pessoa muito fechada, muito avesso à badalação, não tinha muita vida social, ele acabou se tornando um escritor meio que à parte, né, dos outros literatos aí da época. Ele era amigo da Raquel de Queiroz, por exemplo, mas por outros escritores, principalmente do modernismo, né, como o Mário de Andrade, não era muito bem visto aí pelos seus colegas do meio literário. O Mário de Andrade, inclusive, chamava os livros dele de romances de antiquário, porque ele falava de antiguidades. O Cornélio ele era formado em Direito, trabalhou como jornalista e também era pintor. Mas em 1929, mais ou menos, ele abandonou a pintura em favor da literatura, porque ele achava que escrevendo a literatura tinha muito mais possibilidade dele transmitir o que ele queria do que com a pintura, né?
E todo o espólio do autor hoje faz parte do acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Inclusive é aberta à visitação. Esse livro, A Menina Morta, foi publicado em 1954 e é o último dos 4 livros que o Cornélio publicou. A história dele começa quando... A história real do livro, né? Começa quando o Cornélio ganhou um quadro mostrando uma menina, uma pintura a óleo, que inclusive faz parte do acervo lá da Casa de Rui Barbosa, que é esse quadro que eu vou mostrar aí. Ele ganhou esse quadro que seria uma antepassada dele, que teria falecido por volta dos 6 anos de idade. Ele então estava escrevendo um outro romance anterior, que era O Repouso, e tinha um capítulo, ele utilizou esse quadro em um capítulo do livro. Mas quando ele terminou o livro, ele achou que aquele capítulo se destacou tanto que ele excluiu desse romance Repouso e começou a trabalhar em cima dele numa nova história que veio a se tornar A Menina Morta. A história do livro se passa na Fazenda Grotão, que seria em algum lugar ali no Vale do Paraíba, né, entre Rio e Minas. E ele se passa nos anos finais da escravidão, provavelmente no ano de 1870, porque eles fazem uma menção ali à Guerra do Paraguai. E fora isso, a gente não sabe mais nada sobre o local, sobre a época, né, do livro, ou o que acontece fora dali. Toda a ação acontece dentro da fazenda. E o livro, ele tem um clima todo de mistério, ele tem atmosfera de penumbra, sombria, ambientes isolados, todo aquele clima que a gente encontra normalmente nos romances góticos, né? E isso me chamou muita atenção, porque parece realmente que você está lendo um romance gótico, com toda aquela ambientação, né, de castelos, de casas abandonadas, de noite, mas tudo isso transportado por uma fazenda brasileira no final do século XIX, em um ambiente assim, bem ensolarado, bem quente, né, bem diferente, né, da atmosfera do tradicional dos livros góticos. Mas até esse calor, essa atmosfera sufocante, é utilizada para aumentar ali essa sensação, né, essa atmosfera sufocante que o livro quer passar. Como eu disse lá no início, a trama do livro ela é bem lenta, quase não tem acontecimentos. Inclusive, para quem gosta de um livro, dos livros, das narrativas mais atuais, que tem muita ação, vai estranhar aqui um pouco o ritmo do livro, que ele realmente é muito lento e praticamente não tem acontecimentos. A linguagem dele também não é das mais fáceis, não é nada complicada, mas tem um ou outro termo que causa aí um pouquinho de problema. É um livro que realmente depende muito de você estar com vontade de ler, mas depois que você começa e se envolve com a história, que você não quer mais parar e vale todo o esforço que você vai fazer para a leitura. A trama começa com a morte dessa criança, que é a filha mais nova ali dos senhores da fazenda, né? O livro não traz nenhum dado biográfico da criança. A gente não sabe nada sobre ela, nem o nome, nem a idade, nem por que ela morreu. Logo no início do livro, a gente já vê a preparação do corpo, ela já está morta, e a gente vê a preparação do corpo, o enterro, toda essa questão do funeral, né, que leva algum tempo para acontecer, ainda mais num ambiente isolado, numa época, né, que não se tinha tantas facilidades. Eles tinham que trasladar o corpo para a cidadezinha mais próxima, para ser sepultado, e isso dava trabalho. E todo mundo ali nessa fazenda é muito apegado a essa menina, desde os pais, né, os senhores, até os parentes, os outros parentes que moram ali, os funcionários, os escravos, todo mundo gostava dessa menina e todo mundo sofre muito com essa perda dela, né? Terminado então esse enterro, a vida na fazenda supostamente volta ao normal. Mas começam a acontecer ali situações muito estranhas que estão longe, né, da normalidade.
O ambiente nesse local ele é pesado, é sombrio, ele é marcado ali pelo silêncio, pelos segredos, pela dependência das pessoas que vivem ali, né? Que vivem muitas pessoas ali como na condição de agregados, vivendo de favor. A degradação da fazenda, do sistema econômico, até mesmo da escravidão. Curiosamente, o foco do livro é nas personagens femininas. Os poucos homens que aparecem na história, eles têm pouquíssimas falas e quase nunca aparecem, né? Na fazenda, então, moram, além do comendador e da sua esposa, né, a dona Mariana, algumas parentas aí solteironas de um e de outro lado, né? Tem a dona Virgínia, a Celestina e as irmãs, a Sinhá Rola e a dona Inacinha. Todas essas mulheres vivem na condição de agregadas, né? E muitas vezes elas se sentem prisioneiras nessa situação bem desconfortável, de viver de favor de um parente rico, sabendo que elas não são queridas ali. Além disso, tem a governanta, que é uma alemã, a dona Luísa. Todos esses personagens, então, viviam em função dessa menina. E agora, com a morte dela, desaparece então aquele elemento que mantinha a união desse lugar. Então toda a frágil estrutura que existia nesse lugar, que a menina funcionava ali como uma cola de toda essa situação, começa a se desagregar. O casal mesmo, o comendador e a esposa, começam a se desentender. Começa a ter discussões ali entre a governanta, né, a Luísa, e as mucamas, né, que são subordinadas a ela. Alguns trabalhadores, alguns escravos começam a questionar sua condição de escravos, então começam a pipocar ali algumas situações bem conflitantes que vão dando esse clima de suspense no decorrer de toda a obra. E a situação se complica ainda mais com a chegada da Carlota, que é a irmã mais velha, ainda uma jovem, mas que ela estava estudando no Rio de Janeiro, num internato, então é trazida de volta para assumir ali as suas funções de filha e no local da irmã falecida, né? Mas ela, que vivia a parte de todo aquele clima sombrio, né, começa a se sentir mal naquele local, começa a perceber que tem alguma coisa ali errada. Então ela começa a confrontar toda aquela repressão que existe ali, começa a permitir o acesso a locais antes fechados, desfaz proibições, né? Começa a descobrir segredos. Através da chegada dela, se precipita a destruição de todo esse sistema que vivia ali, que já estava tão consolidado e tão pesado, né? E isso se agrava ainda mais quando ela é confrontada com a possibilidade de um casamento de conveniência, como era muito comum na época, né? Porque o pai ali, a fazenda já não está no seu auge, há uma movimentação muito grande socialmente sobre o fim da escravidão, né? E já está começando ali o declínio da situação das plantações, das fazendas de café. Então o pai vê nessa possibilidade do casamento dela com um nobre a possibilidade de se reerguer. Mas ela vai ser contra isso, ela vai questionar esse casamento e vai questionar também a questão da escravidão, quando ela começa realmente a ver nessas investigações que ela começa a fazer, ela começa a entender realmente o que é a escravidão e a real situação que os escravos viviam, né? Que ela não tinha, na verdade, muito conhecimento. A escravidão, inclusive, é um tema bastante importante nesse livro. Eu li algumas obras, alguns estudos sobre esse livro, e alguém falou que provavelmente em toda a literatura brasileira nunca se escreveu nada tão impressionante sobre a escravidão do que alguns capítulos de A Menina Morta. E embora não seja o foco da obra, né, ele traz trechos ali que soam bem polêmicos hoje em dia, né? Talvez se esse livro fosse publicado hoje, daria problema. E o que assusta aqui e choca
mais do que relatar aí a situação que os escravos viviam ou castigos físicos, que isso quase não tem, é a naturalidade com que eles aceitam isso, com que eles aceitam a sua condição de inferiores. Eles próprios se colocam nessa situação de inferioridade, né? Quase que uma servidão voluntária. A dominação ali, né, é mantida a ferro e fogo, existem os castigos físicos, a disciplina é rígida, mas também muito do tratamento que é dado aos escravos é na base da cordialidade, ali do jeitinho brasileiro, querendo parecer que a situação não é tão ruim assim. Por exemplo, quando os escravos estão lá nos dias muito quentes, no meio da plantação, o comendador manda levar suco para eles, né, para eles poderem descansar um pouco. Permite a eles que nos finais de semana eles descansem, eles façam suas festas, suas danças. Inclusive, a família se reúne no pátio da fazenda para assistir. E isso dá aos escravos aquela sensação de que a situação deles não é tão ruim assim. E com isso ajuda a manter, né, a servidão, a ordem ali no local. Tem duas situações, inclusive, que exemplificam muito bem isso, né? Uma delas, um negro, que ele gostava muito da menina, ele está sofrendo e ele se lamenta, né, do falecimento da menina, lembrando de que quando ele brincava com ela, ela com um raminho de árvore, né, batia nele e ele rolava pelo chão fingindo que estava sendo açoitado por ela, e ele fingia realmente que ele estava machucado e com isso divertia a menina, ou seja, uma situação bem degradante, né, e ele lembra disso com saudade. Uma outra situação é da mucama Libânia, que é aquela escrava ali que trabalha dentro de casa, né, ajudando a patroa a se vestir, e ela quer fazer uma sugestão para a patroa e chega e diz assim: Sinhá, dona Celestina, eu tive uma tão boa ideia que nem parece ideia de preto. E é esse tipo de situação, então, que está recorrente aí em toda a obra. E esse, então, é o clima do livro. É um livro denso, pesado, bastante perturbador, né, bem devagar, e tudo isso contribui para o clima, para esse peso todo que a obra tem. É um livro magnífico, ele realmente tem uma qualidade literária soberba e tem que ser mais divulgado, ele deveria também ser mais divulgado para que ele ocupe realmente o seu lugar como uma grande obra da nossa literatura, né, que está esquecido, como tantos outros. Então, ressalto que é uma leitura muito válida, muito importante, e espero que quem quiser se aventurar, né, que baixe aí o link, que eu vou deixar o livro, e faça a leitura e depois, com certeza, volte aqui para me dizer o que achou. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Peço mais uma vez a todos que, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí a curtida e se inscrevam no canal, se ainda não fizeram, né? E voltem sempre para a gente conversar aqui sobre outros livros, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!